planejamento estratégico para startups e pequenas empresas. Isso faz sentido para vocês, BPM Friend? Ou você é do tipo que acha que startup e pequena empresa não precisa de nada disso, que isso é muito pesado? Vamos conversar um pouquinho sobre isso já já. Planejamento estratégico para a startup e pequena empresa faz sentido? Faz sim. Startup e pequena empresa, ela também precisa de planejamento, ela também precisa de uma organização, ela também precisa de gestão. É claro que é tudo muito mais light, muito mais leve, menor, e pode ser atualizado com mais frequência, vira uma coisa mais viva, mais dinâmica do que aquilo que a gente está acostumado a ver grandão, engessadão e pesadão quando a gente fala de grande empresa. Eu não preciso ter um planejamento estratégico, no caso de uma startup, uma grande empresa, para daqui a 3 anos, 5 anos. Muitas startups, pequenas empresas ainda estão definindo os seus produtos, validando esses produtos, pivotando, tem um dinamismo muito grande, mas eu posso fazer um planejamento para 3 meses, 6 meses, 1 ano pelo menos. E aí eu vou acompanhando isso com uma regularidade maior e mudando o que eu precisar e incluindo coisas. Então faz sentido sim. Porque se eu não tivesse planejamento, se eu não tivesse alvo, se eu não tivesse objetivo, eu não sei para onde eu estou caminhando, quais são as minhas prioridades, no que eu tenho que me concentrar. E a tendência que a gente acaba tendo numa startup, numa pequena empresa, é começar a atirar para todos os lados. Querer fazer um pouquinho de tudo. E aí a gente trabalha, tá dias super ocupados, mas que no final das contas não estão levando a gente para lugar nenhum. A gente não está caminhando para onde a gente gostaria. Quando a gente fala de fazer um planejamento estratégico, a gente tem alguns passos que a gente precisa percorrer. Então eu vou comentar com vocês 5 grandes etapas para fazer esse planejamento estratégico para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua startup. Primeiro é o que a gente chama de análise SWOT, ou uma análise fofa, como a gente chama na DECA, tá? Já teve um vídeo anterior onde a gente conversou sobre a fofa. O que é essa análise SWOT? É a análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então é você fazer uma análise do que você tem de aspecto positivo e o que você tem de aspecto negativo dentro e fora do seu negócio. Isso não quer dizer que seja para você desistir quando você olha para os aspectos negativos, mas você tem que ter consciência deles. Você tem que ter consciência de quais são as suas fraquezas para você poder tratá-las e fazer um planejamento para lidar com elas. Por exemplo, a falta de capital. Então, se essa é uma fraqueza hoje, a gente não tem um capital estabelecido na empresa, eu vou planejar como é que eu vou correr atrás desse capital, como é que eu vou buscar fontes de fomento, como é que eu vou buscar financiamentos. Então, eu vou planejar isso depois, quando eu for fazer o meu plano estratégico. É sempre importante eu conhecer essas fraquezas e, da mesma forma, é importante eu conhecer os meus pontos fortes. Eu saber aquilo que eu tenho que preservar, que continuar fazendo bem, que está indo de um jeito bacana. Então, a gente trabalha isso também. Um segundo aspecto, depois que eu tenho essa análise SWOT, essa análise fofa, e a fofa a gente tem até um templatezinho disponível para vocês como um e-book da DECA, quem quiser ir lá baixar e usar para preencher e fazer a sua fofa pode usar o nosso modelinho, está lá disponível no site da DECA. O segundo passo depois desse é a gente pensar em missão, visão e valores. Aí a gente fala assim, ai que saco, que coisa velha, missão, visão e valores e tal. Mas isso é importante não necessariamente para a gente definir um monte de palavra bonita e botar no site para dizer que a gente é uma empresa chique e importante, não é por isso. Isso é importante porque isso leva a gente a pensar, a refletir e discutir entre o grupo, os sócios, os diretores, quem quer que sejam as pessoas que vocês queiram envolver nisso, essa visão comum compartilhada, é isso que é muito importante. Então esses conceitos de missão, visão e valores, eles podem ser divulgados ou não, isso pode ser interno só, a equipe, a empresa, mas o importante é a gente parar para pensar nisso. Qual é a diferença, missão, visão e valores? Missão tem a ver com a razão de existir dessa empresa, qual é o propósito dessa empresa, por que essa empresa veio ao mundo. Quando a gente olha, não sei se vocês já fizeram um exercício, eu quero deixar isso de dever de casa para vocês, entrem nos sites das empresas que vocês admirem, procurem a missão, visão e valores delas. Algumas empresas só têm a missão, outras só têm os valores, mas procurem, tentem analisar. Olhem, por exemplo, do Google, do Facebook, vocês vão ver algumas coisas bem interessantes da forma como eles definem isso. O Starbucks, vou pedir pro pessoal colocar aqui para vocês a do Google e a do Starbucks depois para vocês lerem, que são coisas, frases bem legais. A visão já é diferente. A visão, normalmente ela tem uma abrangência, então eu digo o que eu quero alcançar em termos de espaço e de tempo. Aonde eu vejo a minha empresa daqui até um determinado período de tempo, onde eu quero chegar, como eu quero que a minha empresa se posicione, como é que eu quero que a minha empresa seja reconhecida. Então a visão está muito ligada a isso e normalmente eu defino um horizonte de tempo para isso. E os valores? Os valores são aquilo que é essencial
digamos assim, no caráter da empresa, aquilo que eu não vou abrir mão. Então, se eu entrar numa situação de ter que escolher entre a opção A e a opção B, eu olho para os meus valores e eu sei decidir. Eu sei que caminho eu posso seguir, que caminho eu não posso seguir, que não está alinhado com os valores da minha empresa. Algumas empresas definem valores usando só palavras, outras empresas definem frases para os seus valores. Algumas empresas a gente entra para olhar os valores dela e vê que não tem muita relação com o que a gente está vendo que essa empresa está praticando hoje em dia. Isso significa que no meio do caminho, em algum momento, essa empresa perdeu o seu referencial, mas a gente pode ir analisando e aprendendo com isso, tá? Então tem casos de definições de valores também muito interessantes nas empresas. Bom, definido missão, visão e valores e todo mundo conseguindo convergir, concordar com isso, a gente avança para o terceiro passo, que é a definição dos objetivos e metas. Quando a gente define objetivos e metas, normalmente a gente usa aquela técnica do SMART, né? E a técnica do SMART, cada letrinha diz pra gente uma característica que a gente tem que ter. A minha meta ela tem que ser específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Ou seja, eu tenho que ser bem claro, bem específico no que eu estou definindo para minha meta. Eu tenho que poder medir se eu alcancei ou não essa meta. Ela não pode ser uma coisa muito abstrata. Ela tem que ser alcançável, ou seja, tem que ser alguma coisa que me desafie, mas que eu consiga chegar lá. Relevante para mim, ela tem que fazer sentido para mim, ela tem que estar alinhado com as coisas que eu acredito. E temporal, porque eu tenho que ter um tempo específico para atingir essa meta, para conseguir esse resultado, para eu poder perseguir isso depois. Aí, uma vez que eu cumpri essa terceira etapa, que eu defini os meus objetivos e metas, aí eu vou definir as minhas estratégias e meu plano de ação. Então, quando a gente olha, por exemplo, no kit do Process Thinking, que está lá disponível também no site da DECA, a gente tem um conjunto de informações para vocês e um template enorme de plano estratégico, com todas as informações que vocês podem ter para completar esse plano estratégico de vocês. E aí lá vocês vão ver o que é um plano de ação, ou seja, cada estratégia de vocês vai ter as ações para a gente atingir, quem é o responsável por elas, quando ela começa, quando ela termina, em que status ela está, se já começou, se está em andamento, se está concluída. A gente bota prioridade, a gente coloca se tem algum custo envolvido naquela ação ou não, e aí eu tenho meu plano de ação completinho. Lembrando, não precisa ser um plano de ação gigante, se eu estou falando de uma startup, uma pequena empresa, eu preciso concentrar as minhas energias. Normalmente eu concentro as minhas energias em algumas dimensões quando eu estou fazendo meu plano estratégico. Eu não saio querendo fazer tudo e resolver tudo ao mesmo tempo. Qual é o meu foco agora? É people? É a parte financeira? É desenvolvimento do meu protótipo, do meu serviço, do meu produto? Validação do meu produto? No que eu tenho que me concentrar? E eu me concentro nessa e falo um plano para ela. E depois eu posso ir automaticamente revisando, incrementando aos poucos, conforme eu vou avançando e for concretizando as minhas ações. E por fim, o último passo, que não é menos importante, é muito importante, é o monitoramento. Não adianta eu fazer um plano estratégico lindo, maravilhoso, guardar na gaveta e nunca mais olhar para ele. Eu tenho que fazer esse plano estratégico e de tempos em tempos, e aí vocês vão definir 1 mês, 2 meses, depende para que horizonte de tempo vocês estão traçando o plano estratégico de vocês, vocês vão aí sim começar a monitorar e acompanhar se esse plano estratégico está sendo realizado, se eu estou conseguindo atingir, se eu estou cumprindo com as minhas ações, se eu estou cumprindo os meus prazos, ou se eu não estou conseguindo fazer por algum motivo. Eu posso ter que mudar alguma coisa, às vezes surge alguma oportunidade, aparece alguma coisa nova no contexto da empresa, e aí eu deixo de fazer algumas coisas para fazerem outras que podem ser mais importantes, mais relevantes para mim nesse momento. E isso não tem nenhum problema. Então, esse é o caminho. Vocês vão me perguntar assim, André, mas você já viu isso funcionando na prática para alguma startup, pequena empresa? Eu posso dizer para vocês que sim. Tá? A gente fez um trabalho agora bem bacana para 6 startups lá em Niterói, onde a gente aplicou justamente essa questão de planejamento estratégico. Todas elas trouxeram um feedback super positivo em relação a isso, o quanto elas conseguiram amadurecer em termos de visão, em termos de integração, saber o que focar, saber para onde direcionar as energias. Isso foi muito importante. Então não precisa ser um documento enorme, não precisa ser nada pesadão, não pensem nos planos estratégicos de big empresas. Pode ser uma coisa simples, mas o importante é a gente fazer todo esse racional. Existem cursos para isso, existem vídeos, existe uma série de informações que podem ajudar vocês nisso. E o importante é a gente ter esse raciocínio e colocar isso no papel, mesmo que seja um papel de pão, não importa muito. O modelo da DECA é um modelo, mas você pode usar qualquer outro que você queira, desde que você faça todo esse racional. Eu acho que é isso que é importante, que é essencial. Ok? Me diga se vocês gostaram, me contem dos planos estratégicos para vocês. Não deixem de acompanhar o canal da DECA aqui no YouTube. Dá um like nesse vídeo, se inscreve, divulga nas redes sociais. A DECA tá no Instagram, tá no Facebook, tá no LinkedIn. Compartilha com os BPM Friends.
Vamos levar essa visão toda de processo para outras pessoas que estão precisando. Compartilha com os amigos de vocês que são empreendedores, donos de startups e pequenas empresas. E semana que vem, quarta-feira, 7 horas, a gente está de volta. Até lá!